gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vocês me seguirem no Insta, vocês sempre já devem saber, mas para quem não sabe, eu fiz uma operação cirúrgica e eu hoje estou aqui para vos falar sobre isso. A operação que eu fiz foi uma redução mamária. Sim, é verdade. Antes de mais vou explicar o porquê disso tudo. Eu quando era mais nova comecei tipo a desenvolver peito, né? Só que o meu peito chegou a uma altura que não sei se foi um descontrole hormonal, mas o meu peito ficou demasiado grande para o meu corpo. Eu vou-vos mostrar fotos de como eu era de antes, com roupa e com biquíni. Não vou mostrar tipo fotos nuas, tipo, não vão ver nada disso. Tinha o peito extremamente grande para a minha estrutura. Eu sou bastante magrinha, bastante baixinha, tenho 1,54 m, eu peso 50 kg, eu sou tipo, sou muito pequenina. Eu tenho as costas muito estreitinhas e o peito que eu tinha não era o mais correto para a minha estrutura do corpo. E então eu decidi fazer a redução mamária. Primeiro porque o tamanho do peito que eu tinha era extremamente desconfortável, tanto em termos tipo para andar com o sutiã magoava-me imenso, tipo a parte das alças alijavam porque começavam tipo a apertar, estão a ver? E então era super desconfortável andar de sutiã, era super desconfortável andar sem sutiã, tinha o peito grande e descaído, ou seja, não dava para andar sem sutiã porque era tipo uma coisa esteticamente, a meu ver, feia. Eu não me sentia bem assim e pronto, isso já tem a ver com um pouco mais de estética, mas também eu também fiz isto relacionado a termos de saúde porque o peso que eu tinha era demasiado para as minhas costas. Eu tinha dores de costas horríveis, eu não conseguia fazer abdominais, eu não conseguia estar muito tempo assim, tipo, direita, começava a dar imensas dores nas costas e então chegou uma altura que eu não quero prolongar mais esta situação porque se eu prolongasse por mais tempo, o que ia acontecer é que eu ia começar a ficar com uma curvatura nas costas, eu ia começar a ficar marreca. Eu tinha muita tendência de andar tipo assim, curvada, estão a ver, por causa do peso. Então isso fazia mal às costas. Depois também era toda aquela questão de para arranjar roupa, era uma carga de trabalho, tipo, roupa normal não, mas tipo biquíni, sutiãs, a sério gente, para arranjar sutiãs, era uma carga de trabalhos, eu não conseguia arranjar sutiãs decentes para mim, que me dessem suporte suficiente. Eles tinham de ter uma copa grande, mas eu como sou magrinha de costas, eles das duas uma, para ficarem boas na zona do peito estavam largas as costas, para ficarem boas nas costas estavam pequenos no peito, estão a perceber? E então eu falei com os meus pais, disse que não me sentia bem, e eles já tinham falado nisso, já tinham dito que se calhar devia pensar em fazer uma operação, só que eu estava com imenso medo e então pus isso de lado, mas nos últimos tempos eu pensei, epá não, eu tenho que resolver isto. Falámos de tudo, a minha mãe entretanto pôs um seguro de saúde para mim, para ajudar com o preço e isso tudo das consultas e da operação, mas eu tenho um disclaimer a fazer desde já. Se vocês forem fazer uma cirurgia plástica, que é o que a redução de peito é, a redução mamária é uma cirurgia plástica, vocês não vão ganhar nada em fazer seguro. Uma das coisas boas que vocês têm em fazer seguros de saúde é que se vocês forem operados, geralmente o seguro paga. No caso de cirurgias plásticas, cirurgias mais estéticas, eles não pagam nada da operação. Eles a única coisa que o seguro me fazia era fazer com que as consultas fossem mais baratas, mas tendo em conta que depois tinha de pagar o seguro, ficava ao mesmo preço se pagasse a consulta normal, estão a perceber? E como eu tive de pagar a minha operação, o seguro não pagou nada da operação, não compensou. E porquê é que isto acontece? Já agora explico, é que foi que a minha médica me explicou. As seguradoras, quando sabem que alguma cirurgia é plástica, eles não veem isso como um problema de saúde, veem isso como, por isso, simplesmente tipo uma excentricidade, ou seja, uma pessoa pode ter o peito extremamente grande e estar-lhe a causar imensos problemas de coluna. As pessoas podem tipo mandar exames, raio-x e tudo mais para a seguradora a comprovar que realmente precisam daquilo por termos de saúde e não por termos estéticos. Eles não vos vão pagar o seguro na mesma, não vão pagar a operação. Eu fui vista e a minha operação e tudo mais foi feita no Hospital da Luz em Setúbal, que era a antiga Ospor. Antes que perguntei, sim, é um hospital privado. Eu não costumo ir a hospitais privados, mas neste tipo de caso, tendo em conta que é uma coisa assim, pronto, um bocado complicada, não sei, eu sinto que no privado é sempre um bocadinho mais seguro do que no público. E então, a minha médica era a médica Conceição Azeda, ela é mesmo especializada em reduções mamárias especificamente, ela faz cirurgias plásticas em geral, mas ela é mais explícita mesmo para redução mamária. Eu fui lá ter com a médica, fazer tipo uma consulta para avaliar a situação e para explicar. Eu cheguei ao pé da médica, disse que achava que tinha o peito grande, isto me fazia imensas dores nas
costas. Assim que ela me vê, ela diz, sim, isso realmente não é para ti. Não tens de todo o corpo para esse tamanho de peito. Depois teve-me a explicar como é que seria a cirurgia, como é que seriam as cicatrizes, como é que seria tudo. As cicatrizes podem ou não notar-se. É assim, ao início sempre se vão notar. Isto agora nota-se, né? É normal. Eu fiz a operação, para vocês terem noção, dia 13 de fevereiro. Eu estou a gravar este vídeo no final de junho. Eu não sei se entretanto este vídeo vai ser mais tarde. Mais ou menos 5 meses desde que eu fiz a operação. E uma coisa que ela disse é que aquilo vai ter cicatriz e depois explica-me o formato da cicatriz. Assim, para vocês tentarem ter mais ou menos uma ideia, o tipo de cicatriz que isto fica assim uma redonda à volta dos mamilos. Depois fica uma assim na vertical e depois fica uma assim, bem grande, assim por baixo do peito. É assim, ainda são uma cicatriz jeitosa. Ela foi super simpática, super prestável, ela tirou umas dúvidas todas. Estava com medo que o peito, depois da operação, ficasse ou muito grande ou muito pequeno. Perguntei-lhe como é que achava que seria melhor e ela depois tentou com as mãos dela, tipo, mostrar mais ou menos como é que podia ficar. Além disso, ela explicou-me, tipo, a questão do pós-operatório. Ela disse que os primeiros dias custavam um bocado, que eu já vou falar disso, mas uma coisa que ela me disse, e fica já aqui a dica para quem quiser saber, é que pós-operatório do aumento de peito geralmente custa mais do que da redução. Em termos de riscos de operação e tudo mais, esta operação não é de grande risco. Lá está, colocar silicone é mais arriscado do que tirar peito. Em termos depois, mais tarde, se eu quiser ter filhos e amamentar isso, não vi problemas nenhuns, tipo, em amamentar depois da operação. Ela o que disse foi que depois, se fosse mãe, podia o peito voltar a crescer um bocadinho, né? O que é normal, tipo, as mulheres quando engravidam têm filhos, tipo, o peito cresce. Mas se não houver, tipo, nenhum descontrole hormonal outra vez, esperemos bem que não, né? Em princípio nada a ver, isto vai ficar, tipo, assim, né? E depois, o intervalo entre a primeira consulta e a operação foi, tipo, 1-2 semanas, mais ou menos. Eu também disse que estava com muita pressa, porque eu fiz na altura das férias, transição de primeiro semestre para segundo. Depois da operação ainda tive que faltar uma semana às aulas. Ela, tipo, despachou-me mais o processo e lá está. Se fosse no hospital público, eu ia ter que esperar pela operação pelo menos uns 4 anos. Enquanto que aqui, tipo, cheguei lá 2 semanas depois estava a ser operado. Ela mandou-me fazer uma ecografia mamária. Aquilo faz super rápido. Depois aquilo é como se estivesse a fazer uma ecografia normal, tipo aquelas que se fazem às grávidas, só que tipo nas mamas. Metem um gelinho tipo no peito e depois andam com uma maquinazinha tipo aqui a passar, não sei o quê. Pronto. Deu tudo bem na ecografia mamária. Depois a médica também me mandou fazer análise de sangue, que isso para mim é um bocadinho pior porque eu ia agulhas e eu tipo não. Eu tive uma consulta de anestesia que eu fiz antes do dia da operação. Perguntou se eu fumava, se eu bebia, se eu tinha feito análises, coisas assim deste género, tipo bem básicas, respostas tipo de sim e não. Pesas, quanto medes, essas coisas. Para também verem mais ou menos quanto é que me tinham que dar de anestesia. Basicamente a anestesia é para isso. A consulta de anestesia é para isso. Eles têm a vossa informação para saberem que quantidade de anestesia vos vão dar e também para vos explicar o que vocês têm que fazer antes de ir para lá. Então, eles deram-me 2 esponjinhas, umas esponjinhas cor-de-rosa que vinham dentro de uma embalagem de plástico. São umas esponjas pré-cirúrgicas que eu tive que usar para tomar banho na noite anterior e no próprio dia de manhã. Aquelas esponjas sentavam tipo um líquido, basicamente era só molhar o corpo, depois esfregar com aquelas esponjas sentavam tipo assim uma espuma, um líquido, e tive que lavar todo o corpo e o cabelo com aquilo, enxaguar e limpar com uma toalha que ainda não tivesse sido usada por ninguém, que fosse só nós que estivéssemos a usar, a estrear naquele preciso momento. E uma coisa que a médica me disse foi que tinha que comprar um sutiã desportivo destes aqui que tem um fecho à frente, estão a ver? Cheio de compressas, cheio de coisas. E então para vestir e despir é muito mais prático ser destes aqui com fecho. No dia da cirurgia eu acordei, já não me lembro a que horas é que eu fui, acho que aquilo era às 8 ou às 9 da manhã. Mandam-me para o meu quarto, porque depois nós temos um quarto, né? Entretanto chega uma enfermeira, pede-me tipo para despir a minha roupa, para vestir a bata do hospital que eles dão. Depois disso calçaram-me estas meias aqui, isto são umas meias mesmo próprias, Trombexin. Não sei, eu acho que isto é tipo para evitar as tromboses nas pernas, então são umas meias assim. Isso é super difícil de meter porque isto é super apertado. Isto depois tem tipo assim uns siliconezinhos que agarra a perna, faz com que as meias não escorreguem. O enfermeiro e meteu-me tipo a agulha aqui tipo na coisa da mão. Para o soro, eu sou sincera, eu sinto que essa foi a pior parte da operação, porque eu nunca tinha levado soro, muito menos tinha espetado uma agulha tipo aqui na minha mão. Quando o homem começa a meter a agulha, eu fiquei tipo, porque eu depois não consigo olhar para eles a meterem a agulha, então eu olho para o lado e estava a olhar para o lado para a minha mãe e eu estava tipo,
com esta expressão do género, para de me fazer isso, homem, sai daqui, demónio. E então ele espeta tipo a agulha, depois mete o autocolantezinho para que ele não saia, depois põe tipo o soro a escorrer. Assim que ele abre o soro, aquele tipo começa a doer ainda mais, mas depois aquele passa aqui só tipo nos primeiros segundos mesmo. Chegou um senhor para me levar para o bloco operatório. Eu antes de descer tomei um calmante. Consulta de anestesia, a médica perguntou-me se eu sou uma pessoa muito enervada, se me enervo muito facilmente, se sou muito estressada. Eu disse, tem dias. Eu geralmente fico muito ansiosa e nervosa com esse tipo de coisas, mas curiosamente no dia da operação, quando eu cheguei ao hospital, não me sentia nada nervosa. Mas como já tinha dito que era assim meio enervada e ela disse que me ia dar um calmante antes, eu lá o tomei tipo antes de descer e eu quando cheguei lá abaixo, deixaram-me lá no corredorzinho à espera até chegar a equipa toda da operação. Nesse curto espaço de tempo em que eu estava tipo à espera que chegasse a equipa da operação, pareceu-me tipo uma eternidade. O calmante estava a fazer efeito e eu estava a ficar super mole e cheia de sono. Eu já não ouvia nada nem ninguém. Eu entro para o bloco cirúrgico e a médica faz lá as suas medições que tem a fazer ao peito, tipo com o marcador, não sei o que, depois aqui a fazer desenhos no meu peito. Depois lá vem a anestesista, mete-me a anestesia. A única coisa que eu me lembro é ela dizer tipo, agora começa tipo a pensar na roupa que vais poder comprar, que vais poder usar depois disso. Ela acaba de dizer isto e eu desliguei. Eu apaguei por completo, só me lembro de acordar já no recobro, ainda tive um bocadinho no recobro antes de ir para o meu quarto. Entretanto levaram para o meu quarto, eu continuava tipo, eu não estava lá. Aliás, eu posso dizer-vos uma coisa, durante todo este processo, desde que fui operada até o dia acabar, eu não raciocinava bem. Depois quando eu fui para o meu quarto, estava lá a minha mãe, o meu pai, depois entretanto também chegou a minha avó, a minha tia, o meu namorado, e eles estavam tipo a falar comigo e eu não me lembro mais metade das coisas que eles disseram. Eu estava completamente drogada. A minha operação demorou 4 horas. Sim, gente, foi uma operação de 4 horas. Aparentemente tive 1 hora em recobro, fiquei uma noite no hospital, né? Fiz a operação num dia, passei a noite e depois no outro dia à noite é que eu saí, próprio dia da operação, fartei-me de vomitar. A sério, gente, eu quando cheguei ao quarto eu tive constantemente a vomitar, tipo, imenso, porque a dose de anestesia, eu já tinha tomado o calmante, a dose da anestesia foi muito grande, para quem nunca tinha levado uma anestesia assim. Depois houve uma altura em que eu queria fazer xixi, mas ainda não me conseguia levantar. E então meteram uma arrastadeira, só que eu mesmo assim não conseguia fazer xixi, porque tipo, fazer xixi deitado não dá jeito nenhum. Entretanto, lá veio um enfermeiro que me ajudou a levantar. Custou-me imenso levantar pela primeira vez, porque quando acordei da operação, sinceramente, eu sentia a minha cabeça tão à roda que eu nem tomei muita atenção ao meu peito. Mas o que eu sentia era uma grande pressão, tipo, no peito, sentia isto tipo, pá, não sei explicar, tipo, como se tivesse um top mesmo muito apertado. Alguma dor, mas era essencialmente desconforto, não tanto dor. Mas quando foi para me levantar, gente, custou, porque eu estava a fazer imensa força no enfermeiro e na minha barriga. Eu fazia sempre força na barriga para me levantar. Eu não me conseguia tipo virar de lado e fazer força no braço para me levantar. Eu só conseguia fazer força na barriga. Ou seja, era como se eu estivesse constantemente a fazer abdominais em slow motion, porque eu depois tinha que me levantar devagar. Por isso imaginem o que é fazer abdominais em slow motion para se conseguirem levantar. E então eu lá fui à casa bem, lá consegui fazer e eu, graças a Deus, porque se eu não tivesse conseguido fazer tipo normal, iam-me meter não sei o que aqui para dentro. E então, posto isto, eles iam levando comida, tipo cenas assim, softzinhas, tipo chá, bolachas. Eu ia comendo tipo aos poucos, mas sentia-me super mal disposta. Eu não vi quando ela tipo tirou, eu não quis olhar, porque eu sou daquelas pessoas bem nojentinhas. Eu sabia que ia ter imenso nojo se olhasse. Eu estava deitada, elas estavam tipo a tirar os pensos e pôr pensos e não sei o que, eu tive o tempo todo assim, para não olhar tipo para o peito. Depois eu tive drenos aqui de lado, que era para ser tipo líquido e algum sangue que pudesse ter, não sei o quê. E depois tiveram que me tirar os drenos. Pensei que ia gostar mais, porque aquilo tipo é um tubo que eles têm tipo que puxar para tirar. Mas até nem gostou assim tanto. A enfermeira só disse respira fundo e depois puxou devagar. Sinceramente não doeu muito, pensei mesmo que ia doer mais. Mas entretanto deixei de vomitar, só a agulha aqui na mão e então eles depois davam tipo diretamente, assim aqui onde estava tipo o tubinho da agulha, davam diretamente aí com uma seringa. Mas houve uma vez que me foram fazer isso com um medicamento qualquer e começou a doer imenso a mão. Assim que começaram a empurrar o produto, começou-me a doer imenso, tipo, só que eu pensei, é aquela dor tipo que estava a dar antes das primeiras vezes que estavam a pôr. E eu, tudo bem, só que aquela dor continuava e continuava e continuava. Eu estava tipo a estranhar, continuar-me a doer já depois dela ter posto aquilo. Depois a minha mãe é que se vira para mim, olha lá, tu estás com a mão inchada. E quando eu olho tinha tipo a mão assim enorme. Eu até posso deixar aqui uma foto como é que eu tinha a minha mão para vocês terem noção. Peço desculpa ferir suscetibilidades, mas é a realidade. Isso tipo rebentou uma veia. Tiraram-me tipo a agulha e tudo mais e os medicamentos passei a tomar tipo por comprimido porque já não podia dar mais na veia, já tinha rebentado. E depois temos todo um pós-operatório. A saída do hospital
hospital para casa foi um bocado, uma hora cerca de 45 minutos de Setúbal. Ou seja, tinha que fazer a viagem de carro toda para cá. Custou um pouco. A minha mãe ia tipo o mais devagar possível, mas quando era tipo assim lombas e não sei o quê, dava assim uma dorzinha extra. Eu nos primeiros dias tipo só perguntava porquê é que eu fiz isto? Eu sou louca? O dormir, gente. Eu, para vocês terem a noção, durmo essencialmente de lado, mas a maior parte das vezes eu estou tipo de lado, um bocado de barriga para baixo. E obviamente que eu não podia estar assim depois da operação, tinha que dormir de barriga para cima. E eu não consigo dormir de barriga para cima. Conclusão, não dormi nada durante as noites todas. Depois eu gostava imenso a mexer-me. Como esta mão tipo inchou, eu não conseguia mexer a mão. Eu tipo tinha a mão assim, mal conseguia tipo fazer isto que estou a fazer agora. Eu não podia fazer força com esta mão para me apoiar, só podia fazer com este. Braços, para já não podia tipo fazer grandes movimentos, eu não podia tipo levantar os braços mais que isto. Depois aqui uma sanita daqueles tipo dos velhinhos quando eles não têm mobilidade, estão a ver? Uma cadeirinha. E então, para eu não ter que ir do quarto até à casa de banho, ficou tipo aqui, então era só tipo levantar, ir tipo bué devagarinho, sentar-me. É que eu parecia tipo uma preguiça a mexer-me, ia tipo super devagarinho. Então, o que eu tinha que fazer no pós-operatório era essencialmente trocar as compressas todos os dias. Era uma coisa que a minha mãe, pronto, a minha mãe que me fazia a mim, não tinha coragem de ver, eu não me conseguia mexer, ou seja, tinha de ser a minha mãe. Nas primeiras semanas, nas primeiras 2 semanas talvez, eu dependia de toda a gente. A minha mãe tinha que me trocar as compressas, a minha mãe é que me dava banho, porque eu não conseguia, tipo, eu não conseguia fazer isto para lavar a cabeça, lavar as costas também não conseguia, tipo, fazer isto, não conseguia nada. A minha mãe, pentear-me também, foi a minha mãe que me penteou no início. Todos os dias nós fazíamos geralmente à noite, tomava banho, lavava, tipo, com cuidado, né, porque aquilo tinha de se passar com muito cuidadinho, tipo, muito leve, com uma esponja nova. Atenção, tinha de ser uma esponja nova. Sentia tudo muito nhé. Quando tirava tipo o sutiã, porque eu sentia tipo, as mamas tipo estão a ver tipo bué coladas ao corpo, super dormentes. Eu tipo estava tipo dormente. Eu tipo se tocasse nas mamas eu não a sentia. Tipo, os meus dedos sentiam, né, mas o peito não sentia tipo o toque, estava tipo dormente. Depois passava com betadine em todo o sítio onde tinha sido feito os cortes e as costuras, e depois colocava compressas em todo o peito e depois voltava a vestir o sutiã desportivo e fechava. Isto todos os dias. Os primeiros 3, 4 dias foram extremamente dolorosos. A médica disse que a primeira semana era muito complicada, mas a mim felizmente não chegou a ser uma semana. Foi 3, 4 dias é que eu tive assim naquele dia, pá, tipo, não. Pessoas falavam comigo e eu estava tipo, pá, não, estou cheia de dor, não me apetece falar. Eu, para me levantar, lá está, era aquela situação do ou precisava que alguém me ajudasse a levantar ou tinha que fazer imensa força nos abdominais. Não conseguia, tipo, endireitar as coisas. Já não sabia como é que havia estar, não sabia se havia de estar melhor deitada, não sabia se havia de estar sentada, de pé. Depois, outra coisa que a médica me mandou fazer foi gelo, foi indo pôr gelo em cima do peito para quando me tivesse a doer mais. E isto foi também para juntar à medicação que ela me deu. Ela receitou-me paracetamol, se não estou em erro, mas eu lembro-me que um deles dava-me imenso sono e então eu sempre que tomava esse ia dormir. Eu dormia super mal. Nos primeiros dias dava-me imensa comichão. Aliás, ainda hoje, se eu começar a suar mais do peito, me dá muita comichão no sítio da cicatriz. Quando isto começa a sarar, e isso dá imensa comichão. E depois é aquela sensação do querer coçar e não poder. Os pontos que fazia tipo a junção entre os verticais e os horizontais, estes pontos começou tipo a sair um líquido estranho que nós estranhámos tipo o que é que era, e então fomos ter com a médica. Ela disse tipo que no sítio onde é que é normal, nos pontos de transição é normal, mas se vocês por acaso fizerem uma operação e se isto vos acontecer, vão ter com o vosso médico na mesma a confirmar, não vão pelo aquilo que eu digo, porque isto foi tipo, no meu caso, o líquido que saiu de mim pode não ser o mesmo que sai de vocês, isto sou um pouco estranho, mas é verdade. E então a médica aconselhou a pôr betadine em creme nessa zona, porque se fosse o líquido depois as compressas ficavam coladas e doía para caraças para tirar, e se fosse o em creme já não acontecia isso, tipo a compressa saía muito melhor. Fiquei com os intestinos presos, ou seja, fiquei 5 dias sem fazer cocó, tive que ir lá com medicamentos. Fomos à farmácia e trouxemos um xarope de ameixa, que eu tomei tipo umas quantas colheres, mas eu senti que ele não estava a fazer nada. E depois há aqueles coisinhos, acho que é clisteris, também são conhecidos como gel bebê, que são tipo uns tubinhos que se mete, tipo, aquilo tem um gel, mete-se tipo no rabinho e aquilo sai tipo um gel que vos ajuda a fazer cocó. Só com isso é que eu consegui fazer. Que eu estava tipo super presa, estava cheia de dores de barriga. Depois, entretanto, passado uma semana, fui tirar já alguns dos pontos, a médica disse que estava com uma boa cicatrização, o peito ainda estava muito dormente, tipo, eu não senti grande coisa. Depois também senti a pele do peito super seca durante este processo. Depois a médica também me receitou, passado 2 semanas, um creme hidratante que era o Bepantene Plus, para ir massageando a zona da cicatriz, para ajudar a cicatrização e também para o peito não ficar tão seco. Entretanto, nessas 2
2 semanas eu tiro todos os pontos e crostas que eu queria. Entretanto, já tinha visto o meu peito nessa altura, que pronto, já não me fez muita confusão. Os buraquinhos no sítio tipo dos pontos, estão a ver? Mas depois aquilo fecha no dia seguinte e tipo já é tranquilo. Os pontos de ligação, comecei a criar tipo umas feridas abertas. Tipo, aquilo não devia estar ainda 100% pronto para tirar os pontos e então criei uma ferida aberta. Entretanto já sarou. Isto foi criando também umas carapelas tipo no sítio dos pontos que vão saindo sozinhas. Vocês tipo, vão lavando no banho, esfregam com um bocadinho mais força. Nesta altura já dá para esfregar com um bocadinho mais força e isto sai. Um mês depois eu já pude voltar a conduzir e fazer tipo um pouco mais esforço. Óbvio que não foi tipo logo levantar peso nem nada disso, mas já conseguia tipo, mexer melhor. Já podia usar sutiãs normais, mas o que eu fazia era tipo à noite colocar sutiã desportivo na mesma porque ainda tinha tipo aquelas feridas abertas que ainda estavam a sarar. Depois, entretanto, quando eu deixei de ter qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de crosta, eu agora o que tenho estado a fazer é posto umas bandas de silicone. É tipo uma tirinha, depois nós cortamos conforme tipo aquilo que precisamos e colocamos em cima de cicatriz. Eu neste caso estou a colocar tipo na cicatriz de baixo e nas verticais. Isto depois tem que se ir tirando e lavando. Posto isto, eu reduzi 2 tamanhos de sutiã. Eu antes vestia o 36D, agora estou a vestir o 36B. Em alguns casos até é o 34B, como é o caso do sutiã que eu tenho, porque depois depende também dos modelos. Tenho-me sentido muito melhor, mas precisamente já não estou arrependida da operação, porque já não tenho dores. Na altura em tipo fiz, senti-me super mal por causa das dores, agora já não. Também vou pôr tipo aqui umas fotos com roupa e com biquinis. E depois vou pôr aqui uma comparação para vocês verem. Eu acho que é capaz de se notar bastante bem. Acabei por tirar 1 kg de peito. Sim, 1 kg de peito ao todo, não foi um de cada peito, foi 1 kg de peito ao todo. Isso é muito peito. Tinha 50 kg. Quando voltei eu tinha 48 kg. Porquê? Porque um dos quilos foi perdido ao tirar o peito e o outro quilo foi perdido tendo em conta tudo aquilo que eu vomitei depois da operação. Ainda não disse, mas a operação não é barata, a operação é cerca de 3.000 euros. E sim, eu estou tipo a dizer o preço de cara porque eu sei que há pessoas que querem e precisam de saber, é cerca de 3.000 euros, é muito dinheiro. Esse tipo de experiências também é importante partilhar. Então ponham gosto se gostaram. Se por acaso ficaram assim com alguma dúvida, se eu não expliquei bem alguma coisa, se querem saber algo mais detalhado, digam nos comentários que eu vou responder a tudo. Subscrevam para ver mais vídeos e até ao próximo vídeo. Tchau!